Olá, amigos da IPTV, eu sou Roberto Oliveira. A partir de agora estarei apresentando o podcast com o quadro Baú do Esporte. E ao meu lado aqui como convidado, ele, fera, advogado renomado, presidente da OAB de Boituva, filho de Peró e amante do esporte. Seja bem-vindo, Márcio Biscaro. Muito obrigado pelo convite, Roberto. É uma satisfação estar aqui com vocês, poder participar desse podcast. Eu assisti o primeiro, eu acho que foi com o meu querido amigo Márcio Brasil. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Foi uma iniciativa espetacular, tanto sua e também, né, dos diretores da IPTV. Acho que esse canal que vocês estão começando vai ser um diferencial em Peró. Vai ter um Peró antes e depois da IPTV. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Márcio. Fico muito feliz de saber essas palavras que você está colocando aí a respeito do programa, que já é um sucesso, né? A gente tem ouvido elogios na cidade, né? E vamos lá, vamos descontrair esse papo aqui falando da sua história também. Assim como o Márcio contou a história dele aqui, o Márcio Brasil, né? Você também é um amante do esporte, né? Sim. Acompanhado com a advocacia aí, né? Eu tenho alguns temas aqui para lançar para você e eu quero que você fazer um breve relato da sua história com esses temas aqui. Vamos embora. Benecomp foi onde tudo começou. Benecomp nós já tivemos já éramos transgressores, na verdade, né? Porque o Benecomp ele surgiu de uma dissidência do Sorocabana, porque nós tínhamos uma equipe muito forte, na época eu, Márcio Brasil, o Guizinho, Paulinho Baiano, o Mário, o Ronaldo, que é cunhado do Jorge Massa, enfim, nós tínhamos uma equipe muito forte, só que nós não tínhamos espaço dentro do Sorocabana, porque o Sorocabana era o único time da cidade amador. Tinha os veteranos, tinha o pessoal de outras gerações, e nós não conseguíamos entrar naquele espaço. Eles cerceavam. Hoje eu entendo por quê, porque você tinha, antigamente o futebol, você tinha a hierarquia, né? Você tinha que respeitar a hierarquia. Então primeiro, cada um tinha o seu espaço, e o Benecomp foi uma transgressão do Sorocabana, porque nós queríamos disputar um campeonato que tinha na cidade, e não fomos selecionados por Sorocabana, e o Benecomp foi formado em decorrência dessa dissidência, e que foi um time fantástico. Taturana foi onde tudo começou, né? Na verdade, eu comecei jogando com meu pai nos veteranos. Ali foi a minha escola, a minha base, né? Onde eu aprendi muita coisa sobre futebol. E aí eu comecei a jogava mais larinha e comecei a jogar no gol. E o veterano, só que eu não tinha espaço, porque o Paulo Zovário que jogava, era fantástico, e eu também não tinha idade para jogar ali. Eu jogava algumas vezes quando estava faltando. E o Taturana foi o meu berço, quando eu comecei efetivamente a jogar no gol, pegar experiência, antes de partir para o profissional. Sorocabana, eu acho que é a história de todo mundo, né? Sorocabana era o time que nós sonhávamos em jogar. Eu atuei pouco pelo Sorocabana, porque é o time da cidade, né? É o time da cidade. Na época era o maior, né? Se você ficar na reserva do Sorocabana, era algo fantástico, né? Do segundo quadro, né? Então nós éramos mais jovens, chegávamos 1h da tarde pro treino das 4 para poder ter um espaço para treinar. Isso quando roçava a grama, né? Fica roçar a grama lá. Quando roçava a grama. Então, isso foi o começo. Mas eu atuei pouco pelo Sorocabana, porque comecei a atuar com o time do meu pai quando faltava jogadores, né? E veterano, né? O veterano era fantástico, porque era um dos maiores times, porque pegou o de melhor que tinha no amador do Sorocabana, que ganharam idade e formaram esse veterano. Era um time fantástico. E eu jogava com os maiores clubes da região. E um deles era o Ajax de Itu, em que tinha um diretor do Ituano que jogava, e quando ele vinha jogar com o time do meu pai, que era o veterano, ele sabia que o nosso time era muito forte. Gilson, Marrom, Paulo Zofaro, Toio, Silvano, Bartolo. Era uma máquina. E num desses jogos, eu não sei por qual razão, o Paulo não foi e eu joguei. E eu joguei muito bem nesse jogo. E foi nesse jogo que eu consegui um teste no Ituano. E fui fazer o teste no Ituano por indicação desse diretor. Inclusive nesse jogo, eu não esqueço, tem uma passagem muito para mim, fantástica, né? Que eu lembro do falecido Gilcinho, que se tornou um grande amigo posteriormente.
em que eu consegui, que eu me tornei ali um jogador. Eu lembro da jogada até hoje, o ponto esquerdo dele saiu pela ponta esquerda, cruzou forte, e o Gilcinho era o meu lateral. E ele olhou para mim e falou assim, segura, e cabeceou a bola praticamente na linha pequena do meu peito. E eu peguei a bola de susto, né? No reflexo. No reflexo. E ali, ele falou, aqui é assim que tem que fazer. Meu Deus, o Tadeu, como um gato. Como um gato. E ali eu aprendi como é que era. Porque a linguagem dos jogadores dentro do campo é outra. E aí ele jogava, gritava, e ali nós fomos desenvolvendo. Aí eu cheguei até o Ituano. No Ituano... Então, essa parte nós vamos entrar agora. Nós vamos deixar a parte amadora, né, que é o início da sua carreira aí. E agora vamos entrar na parte profissional, que é o Ituano. É o Ituano. No Ituano, eu tinha uma base muito boa, que eu peguei aqui no Sorocabana, com treinamentos com o Paulo Zovaro, com o Guizinho, com o Guizão, na época, quem dava o treino para nós era o Zé Carlos, que jogava, e especialmente o Quicão, né? Pai da Revian, pai da Joyce. Eles treinavam nós ali diariamente. E eu fui com essa base pro Ituano. E chegando no Ituano, infelizmente naquela época tinha um preconceito muito grande. E o treinador olhou para mim e falou assim, cara, você não serve. Mas eu nem treinei, você é muito baixo. Goleiro, eles tinham a ideia que goleiro tinha que ter mais de 1,90 m. E aí eu fiz o primeiro treino, o treinador de goleiro falou assim, não, esse menino tem que segurar, que esse menino tem potencial. E eu só fiquei por causa do treinador de goleiro. E no decorrer da semana, o goleiro profissional machucou, o goleiro que era reserva machucou, o goleiro do Júnior machucou e só ficou eu. E aí eu fui obrigado, eles me contrataram e eu fiz a minha estreia aqui jogando contra o São Bento de Sorocaba. Na época era o aspirante, né, que seria um abaixo do profissional. Quem não jogava no profissional jogava no aspirante. E eu fiz minha estreia aqui no SIC. E você criou bastante amizade, né, Marcelo? Eu tive a oportunidade de conversar com o Ezequiel, né, que jogou no Ituano, jogou no Corinthians. Tive a oportunidade de conhecer, conversar com ele lá em Cambé, no Paraná. E ele falou super bem de você, que fez amizade com você. Inclusive deu até o telefone para me entregar para você. O Ezequiel foi um grande amigo que eu conheci, além de outros que eu conheci no Ituano. Ele tinha acho que 29 para 30 anos, já estava quase parando, que na época, né, nós estamos falando aí de uma época que você aposentava muito cedo. E ele, nesse último ano, ele foi contratado pelo Corinthians, pelo seu Corinthians, né? Foi lá, deu um título para vocês que vocês não tinham, suado, né? Mas o Ezequiel foi um grande amigo também. E aí eu dei continuidade. Do Ituano eu saí emprestado para Comercial de Tietê, saí emprestado para vários outros clubes menores, Central Brasileira de Cotia, onde eu joguei com o Vladimir, que era do Corinthians, até desembocar no Vitória da Bahia. Aí é onde eu quero chegar agora também, Vitória da Bahia. No Vitória da Bahia eu estava parado, né? E a amizade que nós fazemos na bola é muito importante. Eu falo que a escola do futebol, para mim, além da educação que eu tive na minha casa, obviamente, é uma escola fantástica. Eu acho que no futebol todo mundo é igual, todo mundo é coletivo, ninguém é individual. Você tem um ensinamento de personalidade. A educação impera sempre, né? A educação impera sempre e você aprende a cair, aprende a levantar, aprende a dividir. Nunca é só um, sempre é o coletivo. E nesse momento especificamente, como eu ajudei muitos colegas, quem me ajudou muito nessa época foi o Guizão. O Guizão estava no 15 de Piracicaba, eu estava parado, e o Guizão estava treinando lá e tinha um treinador que tinha me visto jogar, que gostava muito do meu futebol, que eu acho que, se eu não me engano, era o Mococa. Aí o Guizão falou para mim, o Mococa tá lá dando treinamento e tal, vamos lá. Aí o Guizão me levou lá, o Mococa falou assim, aqui eu tô com o quadro completo, mas eu vou te indicar pro Vitória da Bahia. Aí ele me indicou pro Vitória da Bahia, eu fui para lá com mais 3 goleiros que eram do Guarani para fazer teste. E no primeiro teste que eu tive no Vitória da Bahia, o presidente, que ainda era o Carneiro, da arquibancada ele gritou, esse menino pode arrancar do teste, pode pôr ele no profissional para treinar. E ali eu fiquei treinando no profissional. Mas você foi treinar com o Ronaldo, com o Dida, né? Ronaldo, com o Dida. O Dida chegou depois. O Dida é uma história bem interessante, mas era o Vampeta, o Ronaldo que tinha sido campeão pelo Bahia. O Edilson? O Edilson, acho que era o Edilson, não me lembro bem. E aí eu passei... Alex Alves jogava nesse time também. Alex Alves, mas nessa época eles eram tudo júnior, né? Tudo júnior. Eu, por ser do estado de São Paulo, chegava nesses clubes com mais regalias, né? Eu já ficava no alojamento de profissional. Vampeta, por exemplo, ficava no alojamento de juniores, dormia naquele onde todos nós éramos acostumados, né? Na cama de cimento com colchonete
que fazia atividade. O começo não é fácil. Fazia né? atividade física. O começo é bem difícil. E ali eu fiquei por muito tempo, por algum tempo, e o Dida chegou a fazer teste. E quando o Dida chegou a fazer teste, eu não estava me adaptando muito bem com o local. Era muito longe, eu não tinha contato com meus familiares, então eu achava que, né, que não ia dar certo, e eu pedi para vir embora. Aí o Dida ficou na espera. Se eu fosse ficar, talvez o Dida não ficasse. E se eu viesse embora, ele seria aprovado. E na época eles tinham falado para mim que eu iria para a seleção brasileira, que eu já tinha feito alguns jogos, e segundo eles eu tinha tido uma consulta da seleção brasileira. Eu não acreditei na época, insisti em vir embora. Eles ligaram para o meu pai, inclusive, insistindo para que eu ficasse, para que eu não viesse embora, mas eu estava decidido e acabei vindo embora mesmo. E depois, passado acho que um mês, o Dida foi convocado para a seleção na época, que foi campeão na juniores, né? De juniores, inclusive. Ô Márcio, tem história assim que a gente, para contar, porque é bastante coisa para contar, né? Mas eu posso dizer para você que eu aprendi a andar de moto com você. Porque a gente ia brincar de bola na área de lazer, né? Na antiga área, Centro de Lazer do Trabalhador, né? Que é a área de lazer. Né? Nós jogava de rebatida, né? Você com meu irmão no gol e eu e o Chiquinho, né? De parceria. Tudo pé de rato. Aí a gente fazia aquela aposta, né? Quem perdia, a gente pagava a tubaína pra ele, e se ele perdia, ele me dava a moto pra gente andar. E foi aí que eu aprendi a andar de moto, Márcio. Foi verdade. Mas na verdade, você já tá indo longe, porque nós começamos mesmo que a Santa Dona Eurides, né, aguentou no portão da garagem dela na rua, né? Foi. Foi ali onde mora o Sica. Em frente ao Sica tinha o seu portão, e ali morava o Prachedes um pouco para baixo. O Chico vinha, ficava eu, o alemão, o seu irmão, né, o Alessandro, e você jogando ali golzinho, né? Gol de cabeça. Gol de cabeça. E nós aprendíamos, sabe, isso que nos impulsionava, né? Eu vejo a luta que nós tivemos, o Brasil, né, tanto que ele já contou, narrou aqui no podcast dele, e essa luta que nós tínhamos, nós queríamos muito, né? Nós gostávamos muito, nós jogávamos bola o dia inteiro. Nós saímos de manhã, jogava na sua casa, jogávamos na área de lazer, e aí a gente foi amadurecendo. O seu irmão, eu lembro do seu irmão na época era o seu irmão e o Adri, né? Que jogavam, eram os dois goleiros que eram promissores, os dois eram muito bons, inclusive. Eu gostava muito de ver os dois jogar, cada um no seu estilo. O Adri mais estilo Sidmar da Portuguesa, o alemão um pouquinho mais parrudo. Eram muito bons jogadores e infelizmente se perderam, mas tinha história, né? Ô Márcio, eu queria que você falasse para nós aqui o que você acha do Ronaldo goleiro, do Dida, que você citou, do Tafarel, do Marcos e do Rogério Ceni. Vamos lá. É difícil, eu nunca gosto de citar quem é melhor e quem é pior. Mas você fala assim, esse cara aqui é completo. Porque eu acredito que você acaba denegrindo. Cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua qualidade. Eu, quando joguei, eu gostava muito de ver o Tafarel jogar. Para mim, eu acho que ele foi a base desses outros goleiros. Porque o Tafarel, ele é um cara que não era espalhafatoso, ele se colocava muito bem, saía muito bem no gol, que era uma deficiência do Dida. O Dida embaixo dos três paus era gigante. Dida, Marcos, o Rogério um pouquinho mais técnico, saía melhor do gol. Então eu acho que são todos gigantes, né? São todos... Nessa trajetória toda aí que você contou, desde a época do futebol amador, né? Desde o portão da casa da minha mãe, que você falou aí, até chegar no profissional, né? Teve algum momento assim que passou pela sua cabeça e falou assim, eu não vou servir pro futebol? Não, teve vários momentos, né? Tem vários momentos que você tem uma certa insegurança, né? E o que me fez parar de jogar, às vezes, que vinha na minha cabeça, foi justamente quando eu encontrei no Ituano, nessa época do Ezequiel. Eu tinha um amigo que era um meia-direita, na época era talvez tão bom quanto o Ezequiel, ou até melhor. E nas minhas andanças, naquelas andanças que o Márcio Brasil comentou, eu jogando aqui, como eu cheguei lá no Capivariano, eu jogando aqui na usina Santa Rosa, com o Fabinho, zagueiro, Maraca, que é o carioca, o Bom João jogava também na época, e ali o cara me descobriu e me levou pro Capivariano, e dali que eu pude levar o Brasil, que desenrolou aquela história. E quando eu cheguei no Capivariano, eu encontrei esse meu amigo, depois de longa data. Ele já era veterano, tinha um problema muito sério no joelho, uma família com 3 famílias para cuidar, e ele não conseguia jogar. Se você percebia nitidamente dele que ele tinha uma lesão muito grave no joelho, só que ele ficou naquela encruzilhada. Ele não estudou, ele não tinha condições de estudar,
por causa que o ritmo do futebol é muito intenso, e ele estava parando com a sua carreira e ele tinha que trabalhar e não conseguia mais jogar, então ele ficou numa encruzilhada. Isso foi uma das coisas que me assustou. Como é que eu vou... Porque o futebol você pode... Isso psicologicamente abate a pessoa. Abate, porque você pode dar certo, só que chega a um determinado ponto que você tem que escolher. Né? E aí você escolhe, porque senão o futuro é muito incerto no futebol. E é uma carreira muito curta. Hoje mudou um pouco esse patamar. Na nossa época, minha e do Brasil, era muito difícil. O Brasil contou aqui boas histórias, mas faltou os perrengues que nós passamos. Vou contar mais fácil. No Capivariano, eu e o Brasil, por exemplo, nós tivemos, que nós soubemos depois que saímos, propostas de Santos, Guarani, que na época era o auge, Ponte Preta, entendeu? O Brasil teve, acho que, de times grandes, maiores, acho que do Corinthians, se eu não me engano. Enfim, o Santos foi o que mais marcou. O Santos foi fazer um jogo em Capivari especificamente para ver eu e o Márcio Brasil. E quando o Santos chegou até lá, nós estávamos escalados. Tiraram nós do vestiário, falando que nós íamos ser aproveitados no domingo por time profissional para que pudéssemos jogar. E nós não entendemos exatamente por quê, só fomos entender depois. E no jogo do profissional eles colocaram nós no banco. Então nós tivemos várias oportunidades que infelizmente foram deixadas para trás. São cortinas de fogo que rolam no futebol, né, nos bastidores, né, e acontece mesmo demais isso aí, entendeu? Pessoas que cortam a pessoa daquele momento com interesse no valor econômico, né, vamos dizer assim, no dinheiro, né? Isso que atrapalhou, né? Eu creio que ocorreu com você no Campeonato, com o Márcio, foi isso aí. Eu e o Márcio também tivemos uma oportunidade maravilhosa, quando nós fomos vice-campeão paulista, pela equipe do Capivariano, que não tinha estrutura nenhuma, nós não tínhamos chuteira, nós não tínhamos alimento, nós fomos na raça vice-campeões paulista. Na semifinal tinha um treinador que eu não vou me lembrar, o Brasil sempre fala o nome dele, ele era do São Paulo Futebol Clube e ele estava no Paraná fazendo as quartas de finais. E ele veio para contratar eu, o Brasil, o zagueiro, que era o Alexandre, e o centroavante, que era o Adriano. Ele queria nós de qualquer jeito. Eles não deixaram nós ir, porque se nós fôssemos para lá, nós viraríamos profissional. E aí quando voltássemos, nós não poderíamos ser mais amadores. E isso geraria um custo. E a legislação naquela época não é que nem a legislação agora, que beneficia. Você era vinculado ao clube e não tinha como sair. Márcio, para a gente encerrar, as suas considerações finais aqui com esse podcast, Baú do Esporte. É um prazer estar recebendo você, falo novamente, é sempre um prazer estar recebendo você aqui, com toda essa equipe aqui, dando apoio pra gente, entendeu? Eu queria que você, as considerações finais que você fizesse, que você tenha que falar, de dar um recado ao pessoal que vai estar assistindo, que vai assistir o podcast. Eu só tenho a agradecer o convite, né, a iniciativa de todos vocês. Eu acho que o seu podcast e tudo que está acontecendo com a HyperTV é fantástico para resgatar as origens. Nenhum povo é glorioso se não souber a sua história. E o que vocês estão trazendo aqui é a história de cada um. A história principalmente da cidade, que muitos não têm conhecimento de tudo que se passou. E agradecer imensamente o seu convite, todas as palavras que você falou. Você é um grande amigo de longa data. Amigos para sempre, né? Amigos para sempre. E vamos deixar um recado que incentive o esporte, pratiquem o esporte. O esporte deveria ter muito mais participação na vida de toda a educação infantil, por exemplo, que volta a frisar. A minha formação no esporte foi fundamental para o ser humano que eu sou hoje, porque ele é igualitário. No esporte você conviveu com ele também, você também participou disso. Não existe credo, não existe cor, são todos iguais, todos lutando pelo mesmo ideal. Todos, quando ganha, todos, quando se perde todo mundo. Cada um se ajuda, e é nessas derrotas que nós vamos ganhando casca, nós vamos ganhando força para que possamos vencer os nossos objetivos. Por isso, quando você lida com um esportista, tome cuidado, porque geralmente quem é do esporte, ele tem algo dentro dele que move, que é um pouco diferente. É por isso que eu falo, Márcio, esporte não é droga, pratique, tem que praticar. Com certeza. Porque faz bem para a saúde, né? E para a cabeça também. Saúde e alma. É isso aí, pessoal. Vamos encerrando aqui mais um podcast Baú do Esporte. Até o próximo. Tchau.
Tchau.